Bem-vindos a mais este podcast. E se falássemos da Europa, é da Europa que vamos falar. E hoje vamos falar com a Patrícia Gaspar sobre o mecanismo de proteção civil da União Europeia. Recentemente, há dias, o Conselho tomou novas decisões, sob presidência portuguesa, tomou novas decisões para reforçar este mecanismo. Eu sei que a Patrícia conhece bem este mecanismo de proteção civil da União Europeia, já ouvi pronunciar-se sobre este assunto e gostava que nos pudesse explicar qual é o interesse deste mecanismo e o que é que veio de novo com esta decisão com a presidência portuguesa da União Europeia. Muito obrigada, Margarida. Antes de mais, um agradecimento por este convite. É uma honra estar aqui e estar consigo e, sobretudo, podermos discutir um bocadinho e conversar um bocadinho sobre este tema que eu acho que é um tema importantíssimo para a Europa, mas também para Portugal, obviamente, e até para o mundo, mesmo não sendo, acho eu, demasiado ambiciosos. O mecanismo é, há muitos anos, a principal ferramenta que a Europa tem ao seu dispor na área da solidariedade e da ajuda aos países, dentro e fora do espaço europeu, sempre que algum destes países é, de alguma forma, afetado por uma situação limite que faz ceder a sua capacidade de resposta. Ou seja, é uma ferramenta ágil, muito operacional, que permite, através destas instâncias, das instâncias europeias, facilitar a colaboração entre os Estados para ajudar um Estado que tenha tido um problema ou que esteja a sofrer uma situação de emergência grave à qual não consegue responder sozinho. O mecanismo tem vindo a evoluir muito. Eu disse várias vezes ao longo da minha vida, eu acompanho o mecanismo desde 2002, a altura em que ele foi pela primeira vez 2002, criado. Exato. Eu costumo dizer que me considero uma das muitas mães e pais que o mecanismo tem, porque sabendo a complexidade do que é o processo europeu, a rapidez e a forma com que este mecanismo se tem desenvolvido ao longo dos anos, eu acho que é quase um caso de estudo, porque de facto reflete muito o empenho e a vontade que os diferentes países foram tendo no sentido de apoiar o desenvolvimento deste mecanismo, porque sem os países, sem os Estados, nada disto se consegue, obviamente, fazer, porque a proteção civil continua a ser uma competência própria dos Estados-membros e, portanto, isto só se consegue fazer com muita vontade política, que felizmente tem existido. E, portanto, o mecanismo, durante muitos anos, e ainda é assim que funciona, é sobretudo um instrumento de facilitação. Ou seja, durante muitos anos, a Comissão, na prática, acho que podemos dizer isto assim, pouco tinha para poder, efetivamente, ela própria ajudar numa situação deste género. Tinha o centro de coordenação e tinha a capacidade de fazer agir o sistema de alerta, responder ao sistema de alerta. Exatamente. Portanto, nas raízes, nos primeiros passos do mecanismo, nós costumávamos dizer que o mecanismo era uma toolbox, ou seja, que tinha diferentes instrumentos pequeninos que todos juntos compunham o mecanismo. Um deles era o Monitoring and Information Center, o famoso MIC, que era o tal centro de controlo em Bruxelas, que hoje em dia é o RCC, uma verdadeira sala de operações hoje em dia. Mas onde eu já estive e tive a oportunidade de ver o fogo de Pedrógão, o filme, o visionamento do fogo de Pedrógão. É uma verdadeira sala de operações neste momento e, portanto, que consegue 24 sobre 24 horas por dia, 365 dias por ano, monitorizar todo o mundo, eu diria assim. Portanto, nesta primeira abordagem era, sobretudo isto, era o Monitoring and Information Center, era uma rede de pontos de contacto, um ponto de contacto em cada país, muito associados aos serviços de proteção civil, um programa de formação, um sistema de comunicações e emergência onde os países trocavam estas informações. E, portanto, o mecanismo foi uma plataforma agregadora, eu diria assim, e facilitadora desta ajuda. Um país, em vez de estar a pedir ajuda diferenciada a 3, 4, 5 ou 6 países, à distância de um botão, na prática conseguia alcançar todos os países da Europa. E o mesmo se passava quando a situação acontecia fora do espaço europeu. Ou seja, qualquer país, através da sua representação em Bruxelas, poderia contactar a Comissão Europeia e, à mesma distância de um botão, conseguir, no mesmo momento, congregar ou atingir, digamos assim, alcançar todos os países que compunham e que compõem a União Europeia. Isto, obviamente, tem vindo a evoluir. As catástrofes também têm vindo a evoluir. Eu acho que hoje ninguém pode, objetivamente e de forma honesta, negar a importância das alterações climáticas e do aumento do risco, do aumento das vulnerabilidades que nós hoje em dia temos.
E, portanto, não há dúvida nenhuma que cada vez mais nós temos uma probabilidade maior de termos fenómenos, como eu costumo designar, de baixa probabilidade, mas de alto impacto. Ou seja, que são aquelas situações que só acontecem de vez em quando, mas que quando acontecem criam uma ruptura enorme, criam um impacto enorme nos países, nas pessoas, na vida, no ambiente. E nesta perspectiva, o mecanismo, eu diria que é o braço armado da Comissão Europeia para a ajuda em matéria de resposta a catástrofes. Trabalha não só com os Estados-membros, trabalha também com outras organizações europeias, nomeadamente as Nações Unidas, e, portanto, foi um polvo pequenino que foi crescendo e que hoje em dia eu acho que abarca praticamente todo o mundo. Dificilmente encontraremos alguém que não conheça o que é ou que não tenha ouvido falar no mecanismo. Eu dei muitas vezes aulas na faculdade e eu acho que houve durante muito tempo, eu devia ser talvez das poucas pessoas aqui no país que sabia o que era o mecanismo e que trabalhava com isto. E hoje em dia dá-me um gozo enorme perceber que esta matéria é estudada por tantas pessoas, é conhecida, portanto, de tanta gente, de tantas instituições. Sim, quando a Comissão Europeia, quando a União Europeia, mas via Comissão Europeia, apoiou Portugal na altura dos incêndios, já em 2006, 2007, ou as inundações na Madeira, as pessoas sentiram que houve ajuda externa. Exatamente. Mas, de facto, não sentiram que era um mecanismo de proteção civil europeu. Exatamente. Não se falava tanto. Eu acho que o mecanismo ganha aqui definitivamente uma projeção muito maior a seguir a 2017. Certo. Até porque na altura o presidente da Comissão, sim, sentiu muito, eu acho que houve uma grande frustração, porque 2017 foi, ou consubstanciou aquele que foi sempre o maior risco do mecanismo, que era, uma vez que assentava... 3 acidentes ao mesmo tempo, 3 perturbações brutais ao mesmo tempo. É quando a mesma emergência Portugal, afeta... Finlândia, Grécia e Itália, de certa forma, foi uma simultaneidade que levou, de facto, à incapacidade de reação imediata por parte dos Estados Unidos. É isso mesmo. Foi sempre este o grande calcanhar daqueles do mecanismo, ou seja, foi o facto de... Eu costumava dizer que aquilo que era a nossa a grande mais-valia, a grande vantagem do mecanismo, que era a adesão espontânea, voluntária, desinteressada dos países em ajudar e em participar neste instrumento, era ao mesmo tempo o nosso calcanhar daqueles. Porque, na prática, sabíamos que este risco existia, ou seja, que havia aqui a possibilidade de um dia termos uma situação grave que afetasse vários países ao mesmo tempo, e uma vez que os meios de que o mecanismo dispõe, ou dispunha, no fundo, são os meios residentes nos Estados-membros, ou nos Estados participantes, porque são mais do que os 27 da União, se eles próprios estivessem a braços com uma determinada emergência, é óbvio que aí nenhum país vai, digamos, despachar para os estrangeiros os meios que lhes estão a fazer falta. Portanto, é impensável que isto aconteça, ninguém perdoaria uma situação deste género. E, portanto, eu acho que se ganhou rapidamente a perfeita consciência e a noção de que se não se desse aqui um passo em frente, não estaríamos a acompanhar o evoluir dos tempos. Porque, de facto, o mundo está a mudar, que não haja nenhuma dúvida em relação a isto. E que a probabilidade de termos cada vez fenómenos com maior impacto é uma realidade. E, portanto, eu costumo também dizer muitas vezes que nenhum país está preparado para o pior cenário possível. Nenhum. Fenómenos que acontecem... Os acontecimentos recentes mostraram-nos bem isso. Fenómenos que acontecem de 50 em 50 anos ou de 100 em 100 anos não podem ser a nossa bússola. Nós temos é que ter mecanismos de redundância, mecanismos flexíveis e ágeis que nos permitam o quê? Quando isso acontece, então conseguirmos reinventar-nos, digamos, e ir buscar ajuda noutras circunstâncias. E o que é que mudou? Ou seja, relativamente ao conceito inicial, que era fundamentalmente esse conceito de coordenação em que os Estados-membros, cada Estado-membro, tinha recursos que podia disponibilizar em caso de alerta, digamos, certo. E o que é que mudou entre esse conceito, que é o conceito inicial, e aquilo que nós temos hoje, Exato. O sistema que temos hoje? Isto não foi uma mudança radical de repente. O mecanismo foi sofrendo diferentes evoluções ao longo dos anos. A primeira grande evolução foi isso quase sempre associado a lições aprendidas. Exatamente. E isto é muito importante, porque isto não significa que nós estejamos só a reagir. Isto significa que tem havido uma enorme capacidade de analisar o que aconteceu, ou o que está a acontecer, aprender e evoluir com essas aprendizagens. O tsunami do Sudoeste Asiático, por exemplo, foi aquilo que nos fez perceber que a forma como estávamos a despachar meios para teatros de operações de maior complexidade
e sobretudo para emergências que tinham afetado diferentes países fora da Europa, como foi o caso do tsunami, que afetou o Sri Lanka, as Maldivas, afetou a própria Indonésia, quer dizer, acabou por ter ali um impacto enorme naquela zona, fez-nos ver que precisávamos ter equipas mais estruturadas, por exemplo. E esse primeiro salto foi a criação de uma rede de módulos de proteção civil, Exato. que eram equipas pré-formatadas, que treinavam em conjunto, que faziam exercícios em conjunto. Mas essa dificuldade já tinha surgido com o Haiti, com o tremor de terra no Haiti. Exato, mas vem depois a beneficiar dessa capacidade. Exatamente. Com a dificuldade de coordenação no terreno. O Haiti foi dos maiores desafios que o mecanismo teve até hoje. As próprias Nações Unidas, que têm mais histórico até do que o próprio mecanismo, que existem, não as Nações Unidas, mas os mecanismos de assistência humanitária das Nações Unidas, a OCHA, sobretudo. Eu falei pessoalmente com os coordenadores que estiveram no local na altura e foi dos maiores desafios que o sistema internacional, eu diria assim, enfrentou. Porque foi uma emergência de uma complexidade brutal, onde tudo ficou destruído, onde havia problemas não só associados ao sismo, mas depois problemas de segurança acrescidos. E onde a questão da coordenação foi uma questão... A coordenação foi chave. Aliás, a coordenação aqui é chave em tudo aquilo que se faz nesta área. Mais tarde, de 2012 para 2013, criou-se aquela que foi a primeira reserva de meios, que na altura ganhou o nome de Voluntary Pool. Ou seja, era uma pool, como o próprio nome indica, de meios que voluntariamente os países colocavam numa primeira linha de resposta europeia. E diziam assim, ou seja, eu tenho 6 aviões, 2 ficam reservados para esta voluntary pool. E à partida, desde que não nos estejam a fazer falta, eles saem de imediato. E houve até formas e instrumentos de fomentar a adesão a esta pool, a esta reserva, porque estes meios que estavam na pool, por exemplo, tinham maiores taxas de cofinanciamento quando mobilizáveis em termos do transporte, da deslocação, do que tinham os restantes meios. Acabava por ser até interessante do ponto de vista dos países poder ter os meios beneficiar deste apoio. Mais tarde, então, em 2017, cria-se o Rescue. E aqui sim, eu acho que aqui houve, de facto, um impulso brutal no desenvolvimento do mecanismo. E o que muda agora ou seja, não se aniquilou nada do que já existia no passado. Eu acho é que nós temos neste momento um cenário muito mais estruturado, com o aumento, por exemplo, ao nível do orçamento que passa a estar disponível. A Comissão Europeia ganha uma maior agilidade, ganha uma maior flexibilidade, ganha uma robustez diferente naquilo que consegue, na forma como consegue intervir para ajudar os países, porque a partir de agora, em situações de urgência, pode ela própria fazer determinado tipo de aquisições, stockpiling, por exemplo, como aconteceu agora com o Covid, para poder funcionar como uma safety net, digamos assim, de apoio a estes países. E nós agora, durante a negociação do orçamento plurianual da União Europeia, 2021-2027, o quadro financeiro plurianual, o QFP 21-27, aumentámos exatamente o orçamento do Rescue. Brutal, foi um aumento brutal. Acho que triplicou o orçamento. Praticamente o orçamento, e portanto, isso é um incentivo enorme e muito, muito positivo para tudo aquilo que nós vamos conseguir fazer daqui para a frente e que temos a obrigação de conseguir fazer daqui para a frente. E, portanto, neste momento, a criação de capacidades Rescue, na prática, isto é o quê? Isto é uma verba que fica alocada a esta capacidade para que os países-membros, os Estados-membros, possam fazer aquisições de meios considerados em falta, digamos assim, que são aqueles meios que nós mais necessitamos, e que, ao serem adquiridos com uma taxa de financiamento muito superior ao que é normal, passam a estar primariamente disponíveis para acudir a situações de emergência no quadro do mecanismo. Equipamentos com um determinado perfil pré-definido, claro, porque, etc. Isto foi tudo feito com base numa grande análise do ponto de vista do risco, das vulnerabilidades que existem nos países da União Europeia, com aquelas que são as capacidades existentes ao nível dos Estados-membros. E, portanto, esta análise de risco permite perceber o que é que efetivamente, onde é que pode haver os tais gaps que a Comissão e que o mecanismo pode complementar. E para já temos a questão dos incêndios florestais, que é obviamente uma prioridade,
E isto não é um problema de Portugal, é um problema de toda a bacia do Mediterrâneo e, portanto... E tivemos há 2 ou 3 anos na Finlândia, por exemplo. Exatamente. A Suécia. E a Suécia? Quando é que alguma vez... Isto é, se me permite, uma nota aqui mais pessoal. Eu recordo o dia em que recebi o telefonema da minha colega sueca, que trabalha na Proteção Civil, eu na altura estava na Proteção Civil também, e ela dizia-me, eu atendi o telefone e ela disse-me: Patrícia, eu imaginei que te poderia telefonar por 500 razões diferentes, nunca para te pedir ajuda para incêndios florestais. Exatamente. Porque isto foi uma situação completamente inusitada. Mas era o que estava a dizer, isso tem muito a ver com o problema das alterações climáticas. Obviamente. Como é que era? Não era sequer, eu acho que nem nos nossos sonhos mais selvagens, como se costuma dizer, se poderia pensar há 10 anos atrás que a Suécia ia ser assolada por uma vaga de incêndios florestais. E não foram fugazes, foram incêndios com uma grande dimensão. E, portanto, toda a Europa se mobilizou e, de facto, a assistência foi francamente positiva. Nós tivemos 2 aviões, praticamente durante uma semana, a operar em território sueco. Diga-se de passagem, foram um sucesso. Fizeram um trabalhão enorme e que foram muito aplaudidos do ponto de vista... Eu lembro de elogio do governo sueco à solidariedade portuguesa. Foi fantástico e não é fácil para nós, porque Portugal... geograficamente não deixa de ser um país periférico, não é? Agora imagino o que é destacar meios aéreos para outro país periférico, Suécia, não é? Que também fica lá muito longe e, portanto, não é um avião comercial, não voa a 900 km/h, portanto, leva algum tempo a lá chegar. E foi durante o verão e, portanto, acabou por ser também um risco para nós, mas não hesitámos, porque a solidariedade é mesmo isto. E eu acho que isto não se escreve, não se consegue contabilizar. Eu acho que só mesmo quem acompanhou durante muitos anos esta questão percebe esta genuína solidariedade que existe entre os países da União Europeia no que diz respeito à resposta a situações de catástrofe. Sim, sem dúvida. Eu lembro-me que tenho escrito no Twitter, no Facebook, em situações desse tipo, a solidariedade europeia a funcionar claramente. É a mesma forma como se faz a racionalidade de meios quando há vários países que estão em situação de crise dessa natureza e que precisam de apoio, é de facto a solidariedade europeia a funcionar. Eu recebi várias chamadas em 2017, na segunda vaga de incêndios que tivemos em outubro, dos pontos de contacto dos outros países da União Europeia, nomeadamente de França, de Itália, em que as pessoas me ligavam, não tinham que o fazer, mas ligaram a pedir desculpa de não poderem vir. Porque gerou-se ao longo dos anos esta rede de contactos que tem caras, não são números, não são meros telefones ou centros de operações, são pessoas que estão atrás destes mecanismos e eu acho que isto é, de facto, um dos pontos interessantes da história da União Europeia. Patrícia, e pode lembrar-nos situações em que Portugal beneficiou, de facto, deste mecanismo de proteção civil europeu? Posso, porque foram várias, eu costumo dizer. E desde o princípio? Desde o início. Eu disse várias vezes, em palestras, em aulas que dei, seminários, que nós não estávamos orgulhosos, mas estivemos sempre muito gratos. Porque não tem que ser uma vergonha quando um país pede ajuda à União Europeia. Não é sinal de fraqueza, não é sinal de pouca preparação, não é. É sinal que estamos, de uma forma inteligente e como último recurso, a aproveitar uma ferramenta e um instrumento que existe e que foi pensado precisamente para isto mesmo. A primeira vez que Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil foi na noite do dia 31 de julho de 2003. Eu sei bem porque fui eu que o fiz e, portanto, se há noites que eu não me esqueço, foi essa. O país ardia de norte a sul. E nós... Esteve cá a Comissária Europeia que chegou nessa noite? Esteve, sim, senhor. E eu era uma funcionária júnior ainda da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pronto, enfiei-me sozinha numa sala nessa noite e basicamente ativei tudo o que podia ativar. Ativei o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e ativei a NATO, que também tem uma situação semelhante a esta, embora não tão bem oleado, mas que também trabalha um bocadinho nestas matérias. E acionei todos os acordos bilaterais que nós tínhamos na altura e fora da União Europeia, sobretudo a Rússia, que nos poderia também ajudar, e Marrocos. Marrocos tem uma história interessante. Que, aliás, tem vindo mesmo a participar, ulteriormente. Mas nessa noite, essa foi um episódio, ficará eventualmente para outro podcast, mas é uma história quase humorística, o acionamento da ajuda de Marrocos. E, portanto, desde 2003, fizemos sempre por questões de incêndios florestais, portanto, nunca houve nenhuma outra situação aqui no território continental onde tenha sido preciso recorrer à ajuda para outro tipo de cenário. E foram vários anos, foi 2003, 2004, 2005, depois voltámos a pedir em 2009 ou 2010,
e depois 2013 também, onde esteve a Croácia, e agora, mais recentemente, em 2017, e poderá estar-me a escapar aqui algum pelo meio. Mas foram da mesma forma que também já assistimos Essa era a minha questão seguinte, onde é que nós já estivemos, pode lembrar-nos um ou outro caso em que nós já estivemos exatamente na posição oposta, ou seja, com os nossos meios a ajudar a apoiar outros países? Olha, estivemos em 2003 na Argélia, estivemos em 2003 no sismo de Bam, no Irão, participámos depois no tsunami do Sudoeste Asiático, com equipas forenses, a primeira vez que mobilizámos para fora equipas forenses, os DVI, Disaster Victim Identification, que foi uma experiência e uma aprendizagem fantástica. Estivemos no Haiti também. No Haiti, exato. Estivemos mais recentemente na Suécia. Estivemos depois em missões de avaliação e coordenação. Eu integrei uma missão de avaliação e coordenação que esteve no Peru, no sismo do Peru em 2007. Na Ilha do Fogo, em 2014, por causa da erupção vulcânica, uma missão conjunta entre o mecanismo e a OCHA, das Nações Unidas, e, portanto, estes foram, assim, os mais... Estou a falar com mobilização de forças. Certo. Porque depois houve outras situações onde mandámos só a chamada in-kind assistance, como, por exemplo, agora, mais recentemente, para a Índia, mandámos também para a China, no sismo de Sichuan, foram outras intervenções só em termos de ajuda material. Em termos de forças mesmo, estas foram aquelas mais significativas. E agora na pandemia, como é que agiu o mecanismo de proteção civil europeu? A pandemia foi mais uma prova de que tudo o que estamos a fazer faz todo o sentido. Ou seja, como sabem, o Rescue já estava a ser trabalhado desde 2017. Exatamente. Portanto, não aparece devido ao Covid. O Covid foi um reforço importante. Mas é mobilizado para o Covid. E já foi, obviamente, acionado para esta situação da pandemia. E, portanto, desde o início desta situação, têm sido vários os pedidos de assistência. O mecanismo tem assistido, sobretudo ao nível dos equipamentos, mas também ao nível de mobilização de equipas para países que têm solicitado. Foi possível fazer uma reserva estratégica. Foi feito pela primeira vez um joint procurement, ou seja, para a aquisição de equipamentos de proteção individual, ventiladores e outros equipamentos médicos. E, portanto, eu acho que, considerando e ainda que foi... o retorno dos europeus que estavam fora da União Europeia, que puderam vir... Fundamental. O mecanismo tem uma vertente que ainda não tínhamos falado, e ainda bem que toca nesse aspecto, que tem a ver com a assistência consular. Exatamente. Ou seja, o mecanismo também pode ser acionado para retorno de portugueses ou de outros cidadãos europeus, obviamente, claro, todos os europeus, que estejam fora do território nacional e que, por alguma situação de urgência, tenham que ser, digamos, repatriados. Portanto, em grande articulação com as estruturas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no nosso caso, não é? E, portanto, com a rede também da assistência externa ao nível da União Europeia, é feito este trabalho e, portanto, o mecanismo pode ser acionado para estas circunstâncias. Isto aparece também na sequência do sismo e do tsunami do Sudoeste Asiático. Do Sudoeste Asiático, exatamente. Eu penso que aí, no caso da pandemia, também lá está uma situação em que eu acho que os cidadãos não perceberam que o que é normal, qual era o chapéu, que era o mecanismo de proteção civil europeu, mas de facto funcionou, teve uma grande capacidade de resposta, e a questão do retorno dos europeus que estavam em países terceiros e que quiseram vir para a Europa na altura da pandemia, trata-se de países onde as fronteiras já tinham fechado, onde já não existia transporte, não existia voos regulares, e não é só uma questão de organizar os voos, era também uma questão a questão da saúde pública, de proteger, ter todas as condições de salvaguarda, etc. Portanto, foi um esforço imenso por parte do mecanismo de proteção civil. Aliás, eu lembro-me da primeira missão que nós fizemos, foi para ir buscar português a Wuhan. Ainda estávamos longe de imaginar o que aí vinha, longe, e foi uma operação das mais complexas em que eu participei, porque é preciso tratar toda uma série de pormenores, porque lá está, é tudo o que está associado, não é só ir lá buscar e trazer, não é? É todo o acompanhamento médico, assegurar as condições, a convencer as autoridades nacionais desses países. Exatamente. A negociação diplomática. Negociação diplomática, o consular, tudo sem isso. Dúvida. Agradeço-lhe imenso a participação neste podcast. Acho que quem nos ouvir, quem nos conseguir ver, vai seguramente ficar a conhecer melhor o que é o mecanismo de proteção civil da União Europeia, e desejo que continue a trabalhar no sentido de reforçar a existência deste mecanismo, que é também um instrumento de reforço da solidariedade europeia, e que os portugueses possam beneficiar em caso de exceção, em caso de dificuldade, mas também que possam participar em ações de solidariedade em outros Estados-membros da União Europeia. Muito obrigada, foi um gosto enorme. Muito obrigada, eu também. Obrigada. Obrigada.